Então, para começar, eu queria agradecer o Adeus por ter aceitado o nosso convite e dizer que a gente está muito feliz pela sua presença, né? E, então, o Adeus, ele é graduado pela... Aí você fala se eu estou falando certo, se eu estou... Ele é graduado pela UMG, né? UENG. UENG, isso, de Minas Gerais. Isso aí. Isso. Ele é formado também mestre em genética e melhoramento pela UFES e também doutor em genética e melhoramento também pela UFES, né, recentemente. Certo? Certo. Então, ele aceitou aí falar um pouco sobre o histórico aí da biologia molecular e os avanços, né, e também sobre as técnicas de biologia molecular que a gente vê hoje. Então, neste momento, eu gostaria de convidar todo mundo para que alguém tiver alguma dúvida durante, né, a palestra, possa anotar, e no final a gente tem um espaço aí para poder tirar essas dúvidas, alguma pergunta, né? Então, eu passo aí a palavra para o Adeus. Ok, boa noite, pessoal. Quero agradecer aqui o convite, tá, do laboratório, do Felipe, do pessoal aí, né, que está envolvido. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. E, como o Felipe acabou de dizer, se surgir alguma dúvida, ao final eu espero esclarecê-las. Tá? Já estou compartilhando minha tela. Vocês conseguem ver? Está tudo certinho aí? Sim. Sim. Ok, pessoal. Então eu vou começar, né, a apresentação. E o tema proposto para essa apresentação de hoje, que eu enviei para o pessoal, é síntese histórica da biologia molecular e a revolução a partir da reação em cadeia da polimerase. O Felipe já me apresentou, né? Meu nome é Adeus, sou formado em Ciências Biológicas pela UENG, e mestre, e agora há pouco tempo, alguns dias, doutor em Genética e Melhoramento pela UFES. Bom, para a gente começar a falar desse tema, sim, eu gostaria de, primeiro, conceituar o que é biologia molecular e falar sobre um pouco da biologia molecular. Então, eu queria que vocês já pensassem aí, para vocês, o que é a biologia molecular, o que envolve a biologia molecular. Dentro dos estudos que vocês realizam no laboratório, dentro do objetivo, né, do trabalho de vocês, o que para você é biologia molecular. E aí eu já adianto e determino, coloco o conceito aqui, onde biologia molecular é o estudo das interações entre os vários sistemas da célula, partindo da relação entre o DNA, o RNA, síntese de proteínas e o modo como essas interações são reguladas. Opa! Então agora eu tenho aqui no meu conceito, que é biologia molecular, falando que existe uma relação e interações entre essas moléculas. Se existe uma relação e interações, logo eu consigo inferir que existem mecanismos por trás dessa relação, dessa interação. E esses mecanismos constituem-se o dogma central da biologia molecular, que são replicação, transcrição e tradução. Então, a partir de uma informação genética armazenada nos cromossomos, é transferida às células filhas através da replicação do DNA, sendo expressa por meio da transcrição em um RNA mensageiro e traduzida posteriormente em cadeias polipeptídicas, ou seja, as proteínas. E aqui eu coloquei uma imagem para representar o que a gente acabou de falar. A partir de uma molécula de DNA, pessoal, e agora caracterizando o que seria DNA, né, uma molécula fita dupla, essas moléculas elas vão se dividir, se distanciar para promover essa replicação. Quando essa molécula se separa, e agora ocorrendo duas moléculas de fita simples, a DNA polimerase se liga a essa fita simples de DNA de forma a produzir uma nova fita de DNA devido à inserção dos nucleotídeos. Esse é o processo de replicação de forma resumida. O processo de transcrição nada mais é que agora a conversão ou a criação de uma molécula de RNA, ou a síntese de uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA. E agora não temos mais a atividade das DNAs polimerases como havia na replicação, mas agora nós temos as RNA polimerases atuando nessa síntese, adicionando nucleotídeos, agora trocando também aquele nucleotídeo conhecido como timina, que ocorre no DNA, por uracila. Beleza, agora eu tenho minha molécula de RNA formada,
E essa é a primeira etapa da expressão de um gene. Tá? O RNA ele vai conter aí a informação que estava lá no DNA para ser traduzida numa proteína. E esse é o processo de tradução, que é o quê? A partir de uma molécula de RNA vai ser traduzida em proteínas. A cada 3 nucleotídeos, ou seja, um pódo, eu constituo uma proteína, ok? Mas eu tenho aqui também um processo, onde eu coloquei aqui, de transcrição reversa. Esse processo talvez não aconteça no nosso organismo, mas eu gostaria de deixar ele claro aqui e representá-lo, porque esse processo ele vai ser extremamente essencial para o que nós vamos falar, né, lá na hora de envolver, de explicar as PCRs. Bom, imagina aí um DNA. O DNA ele possui como um ácido nucleico o RNA e não o DNA como nós possuímos. Só que agora, quando ele faz esse processo de infecção, essa molécula de RNA ela precisa ser convertida em DNA para que ocorra esse processo de infecção. Essa conversão do RNA em DNA é realizada a partir de enzimas, conhecidas como transcriptase reversa. Essa enzima promove a transformação desse RNA em cDNA, DNA chamado de DNA complementar. Bom, então aqui a gente pincelou sobre o que seria a biologia molecular, o dogma central da biologia, para que nós pudéssemos entender passo a passo o que ocorreu durante décadas de descobrimentos, décadas de estudos, né, experimentos, para que chegássemos ao atual conceito de biologia molecular e as atuais técnicas que nós temos desenvolvidas. Então, eu descrevi aqui algumas descobertas fundamentais para a biologia molecular, e espero que vocês conheçam, né, algumas dessas descobertas. Eu também não conhecia todas, mas vamos descrevê-las aqui uma a uma. Bom, a primeira descoberta que eu coloquei ocorreu em 1665, a partir das primeiras observações de células ao microscópio. Esse camarada chamado Robert Hooke, ele era um cientista inglês fascinado por diversas áreas da ciência, só que ele tinha um fascínio maior para a área da mecânica. E esse fascínio promoveu, né, a criação, a partir dele, a criação de vários aparatos, dentre eles o microscópio, como nós podemos observar aqui. Esse microscópio está aqui representado, é um microscópio primitivo ainda. Podemos observar aqui pela imagem, né, que a luz desse microscópio era gerada por velas, ok? E aqui existia uma série de lentes que proporcionavam essa aproximação do que ele estava observando. Beleza? E aí, ele observou vários produtos, vários componentes, dentre eles insetos, por exemplo, pulgas e carrapatos, mas ele também observou um tecido de cortiça. Cortiça é um tecido vegetal, onde ele conseguiu observar, ó, aqui nessa imagem, nós conseguimos observar o que seria esse tecido vegetal. Ele conseguiu observar lacunas nesse tecido vegetal. Ele conseguiu observar quadradinhos, no qual ele fez referência a celas, prisões, né, cadeias. Nessa representação de células, ele chamou essa lacuna de células. E aí nós temos o que seria, né, a primeira observação de um tecido vegetal e a conceituação do termo célula. Ok? Já em 1831, nós partimos agora para o descobrimento do núcleo das células com os estudos de Robert Brown. Robert Brown ele era também um botânico, um zoólogo, ele fazia expedições e observava diversos organismos. Nessas observações, eu imagino que já existia um microscópio um pouco mais atualizado, né, em 1831, o qual ele conseguia observar as células, e nessas células ele observava que existia uma característica semelhante entre elas, a presença do que ele chamou de núcleo, vindo da palavra grega nux, que significa semente. Isso porque ele caracterizava a célula como se fosse um fruto, enquanto que o núcleo ele chamava, né, caracterizava como se fosse a semente. Okay? Um próximo evento fundamental para o desenvolvimento da biologia molecular ocorreu em 1865, a partir dos experimentos de Gregor Mendel. Mendel ele era um monge augustiniano. Mendel ele fez diversos estudos, dentre eles estudos com as ervilhas, onde ele conseguiu postular as leis da hereditariedade, ou seja, ele observou nos seus experimentos que características eram passadas de pais para filhos. Observem que agora existe até uma discrepância entre os nossos estudos. Não existe uma relação, né, entre os estudos. Anteriormente nós estávamos falando de citologia.
Agora, nós estamos falando de um cara considerado o pai da genética. E esse é um ponto importante para observarmos. Por quê? Os estudos, pessoal, antigamente, eles eram feitos de forma pontual. Eles não eram correlacionados. Eles só começaram a ser correlacionados por volta de 1900. Tá? Então, observem que esses estudos que a gente vai descrever até 1900 são estudos pontuais que só mais à frente eles vão poder ser utilizados. Então, aqui, falando de Mendel, Mendel desenvolveu duas leis. A primeira lei é que cada característica é condicionada por um par de fatores. Mais à frente, nós conhecemos esses fatores como sendo os genes, que separavam na formação dos gametas, enquanto que também determinou uma segunda lei. A segunda lei, ele vai falar que esses fatores, ou seja, os genes, para duas ou mais características distintas, eles vão distribuir de maneira independente e de forma aleatória. E eles também vão se unir ao acaso. Okay? Então, foi essas duas leis que Mendel ele determinou com seus estudos, representando aí as leis da hereditariedade e sendo atualmente conhecido como o pai da genética. Já em 1869, estudos de Michel ele era um bioquímico suíço. Agora nós já estamos partindo para a área da bioquímica. Perceba, estamos na citologia, partimos para a genética, agora estamos indo para a bioquímica. Tá? Então, Michel ele era um bioquímico suíço, o qual ele estava estudando uma substância que era o pus, né, uma substância gerada por uma infecção. E aí ele encontrou uma substância orgânica, o qual ele denominou de nucleína, que mais tarde foi conhecida como ácido nucleico. Como é que ele fez isso? A partir desse pus, ele, como bioquímico, ele queria extrair os componentes presentes no pus, e aí ele observou que existiam dois principais componentes, bactérias e glóbulos brancos. Então, depois ele pegou esses glóbulos brancos e começou a observar e a estudar esses glóbulos brancos. Observou que esses glóbulos eles possuíam um núcleo grande e que eram fáceis de ser extraídos. Depois, então, ele conseguiu extrair e também extraiu a substância interna nesses núcleos, não sabendo ele que era o próprio DNA. Depois, avaliando essa substância, ele pôde constatar que ela era rica em fósforo e nitrogênio, denominando e chamando essa substância de nucleína. Hoje conhecemos como ácido nucleico. Bom, partindo para 1882, nós temos os estudos de Fleming. Fleming ele é conhecido como descobrir os cromossomos e o seu comportamento durante a divisão celular. Então, como Fleming ele descobriu esses cromossomos e como ele viu essa divisão celular? Já existia um microscópio, né, como a gente representou anteriormente, e agora, a partir de lâminas de vários tecidos, ele conseguiu, a partir de um corante, corar o material interno às células. Esse material ele denominou de cromatina. Nessa coração da cromatina, ele conseguiu observar pedaços semelhantes, os quais ele chamou de cromossomos. Esses pedaços semelhantes ele chamou de cromossomo. E, a partir da coração, né, ele também conseguiu observar que existia uma divisão dentro dessas células. E isso ele chamou de meiose. Tá bom? Depois, agora em 1915, nós temos os estudos de Morgan, e aí sim começa-se a se correlacionar as diversas áreas anteriormente estudadas. Aqui Morgan, ele começa a fazer uma relação entre os genes esses que eram os fatores, né, descritos por Mendel, e também os cromossomos que foram estabelecidos por Fleming em 1882. E com isso ele formula a teoria cromossômica da herança. Como é que Morgan ele formula essa hipótese? Eu creio que muitos aqui já sabem, Morgan ele era um estudioso que focou nas moscas do gênero Drosophila, e aí ele observou que existiam moscas mutantes e existiam moscas normais. Ele fez cruzamento entre essas moscas e observou que, desse cruzamento, os indivíduos fêmeas... Adelson, desculpe te interromper, a tela está preta. Oxi! Espera aí. Eu parei a apresentação e vou apresentá-la novamente, tá bom? Beleza. Estava preto desde o início, pessoal?
Não, só esse último slide aí. Ah, tá aqui. E lá onde eu estava. Eu acho que eu estava aqui. Tá dando para ver certinho? Ainda não? Não, ainda não. Peraí. Agora não dá porque eu não compartilhei com vocês. Agora vai dar. Dá para ver? Tá começando. Sim, agora dá para ver. Deu? Beleza. Ficou escuro aqui na parte do Fleming, né? Vocês não conseguiram ver isso aqui então, né? Sim, foi, essa parte aí. Ok. Então tá. Então vou voltar aqui e daqui a gente continua. Bom, eu estava falando, né, a respeito do Fleming. Um dos seus experimentos ocorreu em 1882, e esse camarada aqui foi quem descobriu os cromossomos e também conseguiu observar o comportamento desses cromossomos durante a divisão celular. E como que ele fez essa descoberta? Bom, já se tinha o microscópio nesse período, né? E aí ele conseguiu células de diversos organismos e corou o interior, né, utilizando um corante, o interior das células, o qual ele chamou esse interior de cromatina, as estruturas ocorrentes dentro da célula de cromatina. Ele observou também que existiam pedaços semelhantes. Esses pedaços semelhantes ele chamou de cromossomos, que a gente sabe hoje que são os cromossomos homólogos. E com essa coração ele também conseguiu observar que havia uma divisão dessas células, o qual ele chamou de meiose. Okay? Bom, agora nos estudos de Thomas Morgan, em 1915, foi quando começou a se ter uma relação entre todos esses estudos que a gente tem visto anteriormente. Por quê? Até então estava meio que individualizado, né? Estudos envolvendo apenas células, estudos envolvendo genética e estudos envolvendo mais a parte bioquímica. Mas agora Morgan ele faz uma relação entre os genes, ou seja, os fatores descritos lá por Mendel, em 1865, com também os cromossomos que foram estabelecidos aqui por Fleming. E com isso ele formula a teoria cromossômica da herança. E como é que ele faz isso? Para os seus experimentos, Morgan utilizava moscas do gênero Drosophila, e aí ele tinha uma linhagem que ele chamava de moscas normais e moscas mutantes. E aí ele fazia o cruzamento entre essas moscas e observou que as moscas do sexo, né, moscas fêmeas, elas sempre possuíam uma determinada característica. Observou também que outras moscas, machos, sempre possuíam uma determinada característica. Então, ele relacionou esse cromossomo que determinava o sexo no indivíduo, contendo também um gene, um componente que determinava essa característica nesses indivíduos, formulando aí a teoria cromossômica da herança e também, a partir dessa teoria, novas visualizações, como epistasia, genes ligados, ele começou a desenvolver. Okay? Agora, em 1944, nós temos os estudos de Avery. Avery desenvolveu vários estudos, mas o precursor dele foi descobrir que o DNA é quem continha as informações hereditárias. Até Morgan imaginava-se que eram as proteínas que continham essas informações. Porém, Avery ele consegue elucidar, a partir de um experimento, que o DNA era quem continha. Ele pegou células, bactérias, na verdade, que geravam pneumonia, streptococcus, e conseguiu separar todas as estruturas dessa bactéria, polissacarídeos, lipídios, RNA, proteína e DNA. Após ele separar todas essas estruturas, ele pegou uma nova colônia de bactérias agora não virulentas, ou seja, aquelas que não geravam a doença no indivíduo, e inoculou os polissacarídeos contidos nas bactérias virulentas, inoculou lipídios, RNAs e proteínas. Depois introduziu isso em ratos e observou que não houve nenhuma morte. Porém, quando ele introduziu o DNA e agora a bactéria que se transformou em virulenta,
o rato, ele morreu. E aí ele conseguiu confirmar que era o DNA quem continha as informações hereditárias do que a proteína. Bom, então, agora elucidando que era o DNA quem continha essa informação genética, começou uma corrida para observar quem conseguia elucidar a estrutura do DNA. E agora, em 1950, Linus Pauling começa a formular os primeiros modelos do que seria o DNA. Porém, ele entendia que existia uma ligação entre nucleotídeos, fósforo, entre as cadeias, mas ele ainda não tinha pensado que o DNA poderia ser formado por 2 filamentos e não apenas um. Porém, em 1950 ainda, Rosalind Franklin, em seus estudos com difração de raio-x, ela desenvolve um experimento onde ela consegue cristalizar uma molécula de DNA e obter essa foto que a gente consegue observar aqui. Rosalind Franklin, nesse experimento, ela revoluciona o que seria a estrutura do DNA, o que seria a ciência a partir disso. Rosalind Franklin, ela foi uma física, formou aos 21 anos, né, em ciências naturais, e ela conseguiu elucidar. Porém, como ela era mais voltada para a área, né, de difração de raio-x, ela tirou aquela foto, mas não tinha ainda tanto conhecimento, né? Aí, um amigo que estava no laboratório dela, chamado Wilkins, pega essa foto e leva lá para o Watson Crick, que estavam já desenvolvendo estudos com a molécula de DNA para desvendar essa estrutura, o qual, na hora que eles viram essa foto, eles já conseguiram, de fato, elucidar como seria, e seria uma cadeia dupla, filamentos duplos de DNA, e não apenas um. E assim, Watson e Crick conseguiram, né, obter um prêmio Nobel em 1962, a partir da publicação do artigo da estrutura do DNA. O Wilkins, que tinha apenas levado a foto de Rosalind Franklin, também estava nesse prêmio Nobel, ele também ganhou esse prêmio, e Rosalind Franklin, ela faleceu em 1958, e não foi citada, nem ao menos no artigo, né, e não ganhou o prêmio Nobel. Morreu com um câncer no ovário, provavelmente adquirido pela difração de raio-x. Temos em 1958 estudos de Meselson tal, onde agora se tem a estrutura do DNA, mas não sabe-se como que esse DNA ele é multiplicado nas células. Então, existiam teorias que poderia ser de forma semi-conservativa, a partir de uma fita simples, né? A partir da molécula que se separava, novas fitas eram formadas. Existiam também um pensamento que poderia ser conservativo, ou seja, a partir da dupla fita de DNA, novas moléculas eram formadas. Porém, conseguiram provar que era de forma semi-conservativa. Existem também agora, em 1966, um novo estudo de Nirenberg e Corana. Nirenberg e Corana, eles conseguiram realizar o código genético e decifrar que existia a presença de códons no RNA, que determinavam a formação de proteínas. Em 1977, avançando, nós temos agora os estudos de Frederick Sung, onde Frederick ele conseguiu desenvolver um mecanismo para se conhecer a sequência dos pares de base do DNA. E os estudos dele, ele fez incluindo não apenas os nucleotídeos normais, mas também os nucleotídeos sem uma cadeia hidroxila. Esse nucleotídeo é chamado de didesoxinucleotídeo. Então, o que acontecia? Eles faziam lá as reações, né, e a partir da inoculação desse nucleotídeo, estava sem a hidroxila, quando a DNA polimerase começava a percorrer, inserindo os nucleotídeos. Quando esse nucleotídeo sem hidroxila era inserido, havia uma quebra no fragmento de DNA. Então, o DNA que estava se estudando, ele era todo fragmentado em diversas partes, e a última base, ela era corada com algum tipo de fluorescência, de forma que ele conseguia observar em gel o tamanho dos fragmentos devido à quantidade de nucleotídeos presentes nesses fragmentos, né? Então, ele conseguia ver de acordo com o tamanho no gel e conseguia ver também, saber se era guanina, citosina, timina ou adenina, de acordo com a fluorescência ou a coração que eles possuíam. Em 1985, Jeffries cria uma nova técnica conhecida como impressão digital por DNA, o qual permitiu a identificação precisa de pessoas, contribuindo para a elucidação de vários crimes e para o desenvolvimento dos testes de paternidade pelo DNA. Esse camarada aqui foi até interessante, porque
Ele estava no laboratório vendo uma apresentação de um de seus amigos, o qual existia lá um gel, como sendo esse aqui representado na imagem, para um pai, uma mãe e os seus filhos. E ele observou que as bandas presentes nesses géis, elas eram correlacionadas. Bandas presentes na mãe existiam nos filhos e bandas presentes nos pais também existiam nos filhos. E logo ele começou a determinar que existia aí como se fosse uma impressão molecular, uma impressão digital, tá? Chamando essa técnica de fingerprint. Avançando agora para 2001, nós temos agora uma união de vários cientistas de diversos países, onde é publicada uma prévia do mapeamento do genoma humano, revelando que este é formado por aproximadamente 30 mil genes, e não 100 mil como eles imaginavam. E aí, em 2003, foi publicado, né, um artigo onde 99,9% do genoma humano foi sequenciado. Então, aqui eu queria demonstrar esses principais pontos. É claro que agora, né, a partir de 2001, a gente tem avanços também na biologia molecular, porém, esses aqui são os grandes avanços que proporcionaram com que chegássemos até hoje a este conhecimento que nós temos sobre a biologia molecular. Ok? E agora, como eu falei de cada um e cada estrutura que foi descoberta, eu gostaria que nós prestássemos atenção. Por quê? Porque essa é a matéria-prima da biologia molecular. Bom, as células, os cromossomos, o DNA, essa é a matéria-prima para o desenvolvimento dos estudos em biologia molecular. Tá? E nós temos aqui uma imagem representando isso. Eu gostaria de destacar aqui o gene. O gene ele é uma sequência específica de nucleotídeos que vai determinar uma característica no indivíduo. Então, aqui, ó, destaco esse gene, e esse gene ele pode conter variações. Tá? O mesmo gene ele pode conter variações. Então, para uma mesma característica, por exemplo, a cor do cabelo, eu posso ter diferentes colorações. Tá? E isso é determinado por um gene. E esse gene, essas diferentes genes, são chamados de alelos. Tá? Esses alelos, eles estão presentes nos cromossomos homólogos, e a localização de onde esses alelos estão presentes, no mesmo ponto em cromossomos homólogos, é chamado de locus. Ok? E aqui nós conseguimos observar a presença de diferentes alelos, talvez Azão e Azinho, Bzão e Bzinho, localizados em diferentes locais nos cromossomos homólogos, que seriam os seus locos. Entendendo isso, pessoal, nós conseguimos entender também grande parte do que nós vamos desenvolver na biologia molecular. Mas tem mais um ponto que eu gostaria de elucidar aqui para vocês, que são os marcadores moleculares. O que são os marcadores moleculares? Geralmente, quando a gente começa a estudar a biologia molecular, a gente confunde a ferramenta marcador molecular, ou seja, o primer, com o que é realmente o marcador molecular. O marcador molecular, pessoal, é uma marca contida nos genomas dos indivíduos. É uma marca geralmente conservada, uma marca conhecida, ok? Então, a partir desse sequência conhecida no genoma dos N indivíduos, eu consigo desenvolver primers complementares a essas regiões, e aí sim analisar, fazer análise de diversidade genética, variabilidade, expressão gênica e etc. Ok? Então, ó, os marcadores eles surgiram por volta de 1980 e eles são definidos como todo e qualquer fenótipo molecular oriundo de um gene expresso ou de um segmento específico de DNA correspondente a regiões expressas ou não do genoma. Então, entendendo toda essa matéria-prima, nós conseguimos agora entender e falar sobre a reação em cadeia da polimerase. E eu destaquei aqui como sendo a revolução dentro da revolução. Por quê? A biologia molecular, propriamente dita, é uma grande revolução. Né? Todas as descobertas que a gente pontuou aqui, elas geraram uma revolução nas décadas, né? daqueles autores, daqueles criadores das ferramentas. E agora nós temos aqui a reação em cadeia da polimerase, que foi descoberta ou foi desenvolvida em 1983 por esse pesquisador, né, Kerry Mullis. A PCR consiste na detecção e a amplificação in vitro de regiões específicas dos ácidos nucleicos DNA e cDNA. E aqui eu gostaria de destacar que esse mesmo processo acontece e está ocorrendo agora dentro das nossas células de forma in vivo. Tá? Kerry Mullis nada mais fez do que a replicação do DNA de forma in vitro. E existe até uma historinha que ele pegou todos os reagentes para fazer uma PCR, juntou tudo
e ficou esperando com que aquelas reações ocorressem sozinhas. Tá? A gente vai descobrir mais tarde que é necessário alguns procedimentos para que essas reações elas sejam acionadas. E agora, o que seriam os componentes da PCR? Bom, um primeiro componente, a gente sabe que é o DNA molde. Tá? Molde. É o DNA-alvo que vai ser copiado, replicado e amplificado. Tá? Esse DNA ele é extraído e agora utilizado na reação. Mas para mim obter, né, uma resposta de uma sequência que eu quero observar, um pequeno fragmento que eu quero observar, um gene talvez, eu preciso de iniciadores, que são os primers, que muitas vezes a gente chama eles de marcadores moleculares, quando na verdade eles são primers. Tá? Esses primers eles são pequenos fragmentos de DNA, fitas simples, complementares e específicos às extremidades do fragmento alvo de DNA, ou seja, eles são complementares a marcas contidas no genoma. Além disso, nós temos o tampão. Então, para que a gente coloca tampão, magnésio na nossa reação de PCR? Apenas por colocar? Não. O tampão, todos esses reagentes, eles vão fazer funções da mesma forma que ocorrem funções nas nossas células. O tampão é utilizado para manter o pH em 8,3, 8,8 mais ou menos, estável para que ocorra essa reação. Magnésio é um cofator da enzima DNA polimerase. Sem o magnésio, a enzima ela não consegue atuar. Além disso, também adicionados nucleotídeos, que são os DNTPs, né, as unidades utilizadas pela DNA polimerase para promover a síntese de novas fitas, e a DNA polimerase propriamente dita, que é a enzima responsável pela síntese de uma nova cadeia de DNA a partir da adição de nucleotídeos. Ok? Bom, quais são as etapas da PCR? PCR, geralmente, né, a partir daquela adição de todos os nucleotídeos, daqueles todos os reagentes, em concentrações e volumes necessários, né, para que isso ocorra, ela é realizada em um termociclador, que é um equipamento que promove alterações de temperatura para que os processos, o processo de replicação, ocorra a amplificação da sua sequência-alvo. Tá? Então, aqui nós temos uma molécula de DNA, representando por cadeias, fitas duplas, okay? E aqui nós temos um termômetro também que vai nos indicar como que ocorrem esses eventos. O primeiro evento ocorre a partir do aumento da temperatura, ele é chamado de um processo de desnaturação. Então, lá no termociclador, a gente vai colocar um ciclo, né, uma fase entre 94 e 98 graus Celsius. Essa molécula de DNA fita dupla, ela se rompe, e agora ela se dissocia, divide, formando duas moléculas fita simples. Tá? Agora, a partir dessas moléculas fita simples, a minha temperatura do termociclador, ela cai para cerca de 50 a 65 graus Celsius. Isso vai depender do primer que eu estou utilizando, tá? Da sequência desse primer. Mas agora, essa temperatura é uma temperatura mais baixa, necessária para que ocorra a fase de anelamento, como a gente pode observar aqui no título. Tá? Então, essa é a fase de anelamento, onde o primer ele se anela à região complementar que ele foi desenvolvido. Tá? Então, ele vai anelar no DNA desse indivíduo. Beleza. A partir da incorporação desse primer, o anelamento dele, a enzima DNA polimerase, conhecida por nós, né, que trabalhamos no laboratório como TAC DNA polimerase, e existe uma historinha por trás disso, por que a TAC? Bom, utilizava-se uma enzima DNA polimerase, só que essa enzima ela não conseguia manter por vários ciclos. Então, a cada ciclo tinha que ser adicionado mais enzima para que todo esse processo aconteça. Só que o próprio Carol Smuls, em algumas de suas expedições, ele observou uma bactéria chamada termos aquáticos em geysers, né, perto de áreas vulcânicas, onde ele conseguiu extrair as enzimas dessas bactérias. Então, agora nós temos a enzima TAC DNA polimerase, que consegue desenvolver a sua atividade em altas temperaturas, e a temperatura ótima para a atividade dessa enzima é de cerca de 72 graus Celsius. E essa atividade ótima da enzima e o processo que ela vai fazer agora, que nós vamos ver, é chamado de extensão. Então, na nossa PCR, a gente tem as três principais fases, que é desnaturação, anelamento e extensão. Beleza? Beleza. Agora, a enzima DNA polimerase, ela percorre adicionando os nucleotídeos, sintetizando uma nova cadeia de DNA.
e assim, a partir de uma molécula, uma fita dupla, nós temos 2 moléculas de fita dupla. E, a partir de vários ciclos, essas moléculas são amplificadas, ou seja, aumentadas a quantidade dentro da nossa reação. Então, a partir de uma, é gerado 2, 4, 8, e assim sucessivamente, um crescimento exponencial. Pessoal, essa é a forma básica de uma PCR. Porém, a PCR existe algumas variações, tá? Que a gente vai discutir alguma delas aqui nessa apresentação. Bom, e quais são as aplicações da reação em cadeia da polimerase? Quais são as aplicações da PCR? A PCR ela pode ser utilizada na conservação de espécies, geralmente espécies vulneráveis, né? A gente desenvolve estudos avaliando a diversidade genética dessas espécies, a fim de observar se essa espécie ela possui uma diversidade proporcional para a sua manutenção nas próximas gerações. Se ela não possui, algumas estratégias devem ser estabelecidas. Geralmente também pode ser utilizado na agropecuária, principalmente em estudos de expressão gênica, quando a gente quer selecionar um gene, por exemplo, que expressa uma característica de valor econômico em determinada cultura, tá? Nós temos também aqui a utilização da PCR na criminalística, né, na ciência forense, como a gente falou lá da técnica de fingerprint, é utilizada muitas vezes na ciência forense e também na medicina, principalmente na medicina atual, onde consegue-se detectar a predisposição a doenças, né, às vezes mutações ocorrentes no nosso genoma, que proporcionaria, né, a ocorrência de câncer ou não. Então, todas essas aplicações a PCR ela possui. E agora vamos entrar falando um pouquinho sobre algumas variantes da PCR. E eu destaco aqui uma PCR que nós chamamos de PCR convencional, a partir de uma ferramenta denominada marcador ISSR. Tá? Eu creio que muitas pessoas aqui nessa apresentação, né, que estão vendo, já trabalharam com essa ferramenta. Essa ferramenta é tida como dominante, ou seja, ela não consegue diferenciar indivíduos homozigotos dominantes de heterozigotos, tá? É um marcador que avalia o loco e não o alelo, e por isso ele não consegue fazer essa diferenciação dos genótipos, tá? Só que é um marcador extremamente eficiente para analisar variabilidade, principalmente daquelas espécies onde se não possui informação nenhuma, ok? A partir desse marcador, ele vai se anelar, né? Ele possui um primer apenas, que vai se anelar na região microsatélite do genoma. Então, aqui nós temos a nossa região microsatélite, onde esse primer vai se anelar, fazendo a leitura interna a essas regiões microsatélites. Em análise disso, nós conseguimos observar e desenvolver uma eletroforese em gel de agarose e observar esse padrão em gel de agarose. Um padrão onde nós conseguimos observar presença e ausência de locus, tá? Onde banda indica presença e ausência de banda indica ausência, ou seja, o indivíduo, para esse loco, ele seria recessivo. Aqui nós teríamos uma imagem maior, onde eu gostaria de explicar um pouco mais do que seria este resultado para marcadores ISSR. Aqui nós conseguimos observar, ó, o M, onde é o marcador, geralmente o marcador Laber, né, que determina a massa molecular dos nossos locos aqui. Nós temos aqui presença de bandas onde todos os indivíduos possuem a mesma banda e algumas bandas onde alguns indivíduos possuem e outros não possuem. Eu destaco essas bandas. Tá? Essas bandas, na biologia molecular, são descritas quando existem todas elas como monomórfica e quando existe presença e ausência como polimórfica, ou seja, diferentes formas, né? Presença e ausência. Mas como que a gente analisa isso estatisticamente? A gente gera uma planilha binária, onde presença a gente assume o número 1 e ausência a gente assume o número 0. A partir dessa matriz binária, a gente consegue desenvolver diversas análises estatísticas que a gente fica por uma próxima apresentação. Mas é dessa forma que se analisa esse tipo de gel. Temos também uma PCR convencional a partir de uma outra classe de marcadores. Marcadores esses classificados como codominantes, ou seja, esses marcadores conseguem diferenciar todas as classes genotípicas, homozigoto recessivo, dominante e heterozigotos. Trago aqui os marcadores SSR, são marcadores desenvolvidos especificamente para uma espécie de interesse, tá?
Esse marcador, ele possui como característica a presença de dois primers, um primer F e um primer R. Esses primers, eles se ligam nas regiões adjacentes aqui, ó, às regiões microsatélites. Se ligando a essas regiões, eles vão amplificar apenas essa região em amarelo aqui, a região microsatélite, avaliando diferenças nessas regiões, variabilidade nessas regiões, ok? Mas como que eu avalio de forma convencional essa PCR? A partir da eletroforese em gel de poliacrilamida, ok? Esse gel aqui, esse tipo de eletroforese, é uma eletroforese que permite uma melhor separação das minhas bandas do que o gel de agarose, e por isso ele é utilizado para análise do SSE. Como resposta, nós temos essa fotografia, trouxe essa fotografia também ampliada, onde nós conseguimos aqui observar a presença de um indivíduo heterozigoto, porque aqui agora, nessa classe de marcadores, nós conseguimos observar os alelos, tá? Então nós temos aqui 2 alelos representados. Esse indivíduo ele possui um alelo dominante, um alelo recessivo, heterozigoto, e um indivíduo homozigoto, a presença de apenas uma banda. Aqui eu chamaria esse indivíduo como homozigoto dominante, com essa banda maior aqui, ok? Bom, e como que eu faço a análise desse tipo de gel? Também a partir do meu marcador de massa molecular. Eu determino o tamanho dos meus alelos, das minhas análises. Eu faço uma tabela com o tamanho dos meus alelos, tá? Então ali, ó, se eu fosse avaliar o tamanho dos alelos, eu conseguiria determinar pelo marcador cada um desses tamanhos. Mas também existem formas de codificar esses alelos, onde os alelos menores, ou seja, aqueles que possuem um menor tamanho molecular, nós classificamos como 1, e enquanto ele vai crescendo de tamanho molecular, nós vamos chamando de 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Criamos uma planilha, né, para realizar as análises genéticas. Bom, esse tipo de PCR convencional também pode ser feita por fluorescência, só que é uma técnica que vai ficar muito cara. Imagine aí se eu tenho uma espécie onde é desenvolvido 10 pares de primers para ela, e aí eu coloco fluorescência nesses 10 pares de primer. Vai ficar muito caro. A fluorescência adicionada ao primer fica muito caro, porém a análise fica muito mais robusta. Por quê? Eu consigo fazer aquela mesma análise, porém mudando a técnica de eletroforese para a técnica de eletroforese capilar, analisando agora não géis, mas picos no programa desenvolvido, no software. A presença de um pico vai indicar se o indivíduo ele é homozigoto dominante ou recessivo, e a presença de 2 picos, a presença de um indivíduo heterozigoto. Porém, como eu falei que essa técnica era muito cara, utilizar a fluorescência, existe um método econômico chamado de método M13. Eu utilizei esse método na minha tese. Como que é feito ele? Bom, eu tenho meus 2 primers, né, o primer F aqui em A e o primer R aqui em B. Em um dos primers, eu adiciono uma cauda chamada de cauda M13, que nada mais é que uma sequência de nucleotídeos conhecida. Então, aqui está adicionada no primer F. Porém, agora eu tenho um terceiro primer, que é a região complementar, ou a sequência complementar a essa cauda que eu possuo aqui adicionada no meu primer F. Tá? Essa cauda ela vai conter uma fluorescência. Logo, se todos os meus primers tivessem essa sequência, eu não precisaria marcar todos com fluorescência. Apenas uma fluorescência, ou apenas um terceiro primer aqui demonstrado em C, eu conseguiria fazer todas as minhas análises se fosse realizado de forma individual para cada um dos pares de primer. Tá? Então aqui ó, nós temos o desenvolvimento, desenrolar do que aconteceria. Em D, primer F e primer R se anelam no DNA, amplificam essa região. Essa região agora vai conter essa cauda. O terceiro primer ele vai se ligar nessa cauda de forma a amplificar essa nova sequência de nucleotídeos, só que agora marcada com fluorescência. Essa marcação com fluorescência me permite visualizar da mesma forma na eletroforese capilar, observando picos como presença de alelos. Bom, temos também uma outra classe de PCR. Essa PCR também é um método que nos promove uma redução do custo nas nossas análises. Por quê? Porque eu consigo incorporar mais de um lóculo numa mesma reação. Então, no mesmo tubinho, numa mesma reação, eu consigo avaliar mais de um par de primer, como aqui demonstrado no exemplo. Aqui, no exemplo, eu demonstro um duplex, onde, numa mesma reação, eu inseri o primer, né, o par de primer DNG2
e o par de primer DNG4. Porém, eu tenho que observar alguns pontos. Esses pares de primers, eles possuem o mesmo tamanho, os fragmentos deles? Se eles possuem, isso poderia gerar uma dificuldade na hora de eu analisar os meus dados. Por quê? Iria ocorrer uma interposição entre os meus resultados. Porém, se eu marcar com diferentes fluorescências, aqui representada em X, e uma outra fluorescência representada com 6FAN, eu consigo no software distinguir esses fragmentos, separar eles de acordo com as fluorescências. E assim, fica muito bom. Por quê? Porque eu consigo, numa mesma reação, analisar mais de um primer, economizando, com certeza, reagentes e tempo. Tá? E essa avaliação também é feita em eletroforese capilar. Bom, aqui nós temos o resultado do que ocorreria nessa PCR multiplex. Aqui, ó, eu tenho associado para uma amostra representada em A os meus dois pares de primers, o DNG2 e o DNG4. Observe que aqui ocorrem dois picos para o DNG2, ou seja, o meu indivíduo para esse loco aqui, ele é heterozigoto, ele apresenta dois alelos, um alelo dominante e um alelo recessivo. Mas eu tenho também a presença de um outro alelo que é correspondente ao meu par de primers DNG4. Se eu não tivesse uma outra fluorescência associada a esse alelo, eu não conseguiria saber distinguir quais os alelos representantes de cada par de primer. Porém, no software, eu consigo separar as fluorescências. E agora, eu tenho aqui a fluorescência 6FAN, representada pela coloração azul, onde eu consigo analisar os meus alelos, e em C, eu tenho apenas o pico representado pela fluorescência X, que estava associado ao meu par de primer DNG4. E essa é a PCR multiplex. Temos também outras variações de PCR, eu já adianto aqui que nós estamos terminando, tá? Essa PCR aqui, muita gente confunde com a PCR em tempo real, por causa da própria sigla, RT. Né? Então, confunde a RT com PCR em tempo real, quando, na verdade, esse tipo de PCR, RT-PCR, essa sigla vem de transcrição reversa. Tá? Então, é uma reação de transcrição reversa, seguida da reação de polimerase em cadeia, onde vai ter como molde não o DNA, mas sim agora o RNA, formando ao final cDNA. Então, como que acontece isso? Vamos prestar atenção aqui. Ao invés do DNA, eu vou ter o RNA como sendo a minha molécula a ser analisada. E agora eu tenho iniciadores primers desenvolvidos para uma sequência conhecida desse RNA. Tá? Tenho tampão, necessário para manter o pH, magnésio, o fator da enzima necessário para a atividade da enzima, nucleotídeos que vão desenvolver aqui o cDNA e duas enzimas diferentes, transcriptase reversa e DNA polimerase. Então, como que a gente faz esse procedimento? Aqui nós temos um esquema e é feito em duas etapas. O RNA, a gente compra os reagentes, né? E aí vem a descrição lá, os primers, vem o tampão, o magnésio, e aí esse primer ele se associa naquele mesmo conhecimento da PCR, ele vai se anelar numa região do RNA, de forma que a transcriptase reversa vai se associar a esse primer, sintetizando, agora em verde aqui, uma nova cadeia, só que agora uma cadeia de cDNA, ok? Então, depois dessa síntese de cDNA, é que eu vou utilizá-lo, cDNA, para desenvolver novas PCRs. E por que eu pego o RNA primeiro, transformo ele em cDNA, para depois realizar as próximas etapas? Porque o RNA, pessoal, é uma molécula muito instável, ela degrada muito facilmente. Já o DNA, não. O DNA já é uma molécula mais estável, tá? Ela degrada com uma menor facilidade. Okay? Então, utilizo o cDNA, desenvolvo uma segunda etapa, a PCR normalmente, beleza? Desse cDNA, e aí eu consigo analisar essa sequência do cDNA. Depois a gente vai explicar isso mais, porque essa técnica, RT-PCR, muitas vezes ela é associada também, unida ao qPCR, chamada de RT-qPCR, tá? Mas vamos falar primeiramente de qPCR. Então, o que é o PCR em tempo real? Tá? Aqui o qPCR. É considerado uma variação da técnica convencional da PCR, e a PCR em tempo real vai nos permitir que ocorra a amplificação e a detecção simultânea da nossa resposta, do que está ocorrendo naquela reação. E agora, a qPCR ela pode ser utilizada tanto o DNA, né, de forma
da mesma forma que o PCR convencional, quanto o cDNA obtido na RT-PCR, ok? Bom, a partir disso, utilizo primers também, iniciadores, que vão se anelar nessas sequências, tampão, magnésio, nucleotídeos, DNA polimerase, só que agora a gente tem um agente fluorescente. Esse agente fluorescente, ele é o ingrediente que vai permitir o nosso monitoramento da PCR enquanto ela está ocorrendo. Porém, apesar do nome PCR em tempo real, as análises elas nunca são realizadas durante a corrida. Por quê? Porque a gente consegue observar toda aquela corrida em tempo real, ok? Mas a gente tem que transformar aquela informação digital, como o terceiro ponto aqui, em uma informação numérica para que realmente nós possamos analisá-la, tá? E aí, como que é feita a PCR em tempo real? Bom, quero destacar esse ponto principal aqui. O nível de fluorescência aumenta de maneira proporcional ao aumento do número de cópias do alvo na reação. Opa! Então, a cada ciclo, existe um aumento dos meus fragmentos de DNA. Por quê? A PCR é amplificada aquela região, né? Então, a cada ciclo, aquela região, aquele fragmento de DNA, ele dobra na minha reação. Então, perceba, o nível de fluorescência aumenta de maneira proporcional ao aumento no número de cópias do alvo da reação. Entendendo isso, a gente já consegue matar 80% da nossa qPCR. Por quê? Porque a gente vai observar o que acontece nessa imagem aqui. Vai nos determinar picos, nos demonstrando fluorescência. A partir de uma molécula de DNA são formadas duas, essa fluorescência aumenta, a formação de 4 novas moléculas aumenta a fluorescência e assim sucessivamente, ok? Nos dando uma resposta como se fosse nesse gráfico aqui, é como se fosse a nossa telinha lá no equipamento que proporciona a qPCR. Nós teremos esse gráfico aqui, ó, uma reação que vai ser desenvolvida. E aqui nós conseguimos separar 2 pontos principais, que é a fase exponencial, essa fase aqui, ó, descrita, que é determinada por esse pico aqui, esse aumento da fluorescência. A quantidade de DNA-alvo ele vai duplicar a cada ciclo. A PCR vai funcionar em seu potencial máximo e essa fase exponencial é utilizada principalmente para as análises quantitativas. Nós temos também outra fase, chamada como fase platô, aqui representada na nossa imagem, onde quase não há amplificação de DNA-alvo. Por quê? Porque agora começa uma escassez de reagentes. Pensem que os nucleotídeos, o magnésio, o tampão, até mesmo a TAC, ela está sendo utilizada para amplificar e gerar mais cópias de DNA. Então, quando chega nesse ponto aqui, a reação ela começa a se estabilizar, né? Então, não ocorre mais amplificação ou aumento no número de cópias. Essa fase é conhecida como fase platô. E essa fase a gente utiliza para análises qualitativas, ok? E é dessa forma que a gente vai observar. Nós temos esse equipamento, que é o equipamento que proporciona a qPCR, e aqui um gráfico obtido pela imagem na telinha aqui que vai obter, né? Onde a gente consegue observar diferentes amostras. Aqui nós temos 4 amostras representadas por diferentes fluorescências. E qual foi o padrão de amplificação dessas amostras? Perceba que algumas amostras, elas amplificaram primeiro, ou seja, gastaram um menor ciclo, né, determinado aqui, para obter uma fluorescência, um pico de fluorescência, enquanto que outras precisaram de mais ciclos para ser observado um pico nessa fluorescência. E essa é uma informação também importante. Bom, e aí como que a gente analisa essa informação demonstrada nesse gráfico? A análise qualitativa é uma análise feita e fácil de ser entendida. Por quê? Apenas me interessa o produto final, ou seja, avalia-se a fase platô, essa fase aqui ó, de cima, observando se o alvo amplificou ou não. Então, se há presença de fluorescência nessa fase platô, quer dizer que houve amplificação. Tá? E isso é feito geralmente para detecção de patógenos. Eu trago aqui um exemplo, né, do tomateiro, e aí se analisou, retirou algumas amostras desse tomateiro para avaliar se existe algum patógeno, tá? Alguma bactéria, por exemplo, nesse tomateiro. E aí a gente faz a extração, faz a reação qPCR, e aí a gente observa, de acordo com o primer desenvolvido para esse patógeno, a gente observa uma fluorescência, ou seja, um pico aqui. Se houver fluorescência, quer dizer que há o patógeno.
tá? Então, essa é a forma prática de analisar de forma qualitativa, de saber se está contaminado com patógeno ou não. E essa técnica é utilizada no que a gente entende hoje, até mesmo nas análises do COVID, tá? Então, primeiro, por que eu falei que pode haver uma junção daquela técnica de RT-PCR com o qPCR? Por quê? Porque o coronavírus, né, ele é um vírus, então é necessário a extração do RNA desse vírus, conversão em cDNA, e esse processo de conversão é a partir da RT-PCR, lembra que a partir do RNA eu formo o cDNA, ok? E aí, a partir do momento que eu tenho cDNA, eu desenvolvo a qPCR, uma PCR em tempo real, e analiso. Se houver fluorescência correspondente à obtenção, né, do genoma do coronavírus, se houver fluorescência, é comprovado e confirmado que o indivíduo ele está acometido pelo vírus, ok? Se não houver fluorescência, quer dizer que não há a presença desse vírus no indivíduo. Bom, e como que é feita a análise quantitativa? Nós estávamos falando da análise qualitativa, agora quantitativa. A quantitativa me interessa saber quanto que eu tinha do meu alvo antes da amplificação ocorrer. Opa! Então, antes de eu ter esse processo de amplificação aqui, ó, lá no início, quanto de DNA, quanto de material biológico eu tinha antes dessa amplificação aqui ocorrer, tá? Então, ou seja, avalia-se a variação de amplificação durante a fase exponencial. Quantos ciclos a minha amostra demora para determinar o primeiro ponto de fluorescência? Então, como é que a gente vai analisar isso? Nós temos aqui aquela imagem ampliada. Nós temos 3 amostras representadas pela coloração azul, vermelha e verde, ok? Essas colorações, nós temos aqui os vários ciclos de amplificação. Para a coloração azul, para a fluorescência azul, ou seja, essa amostra aqui, né, necessitou-se de um menor número de ciclos para a ocorrência, talvez, de um gene nesse indivíduo. Ali eu representei como se a gente tivesse avaliado, né, 3 genótipos de café, avaliando a cafeína, a expressão da cafeína, ok? E aí, quando a gente avalia esses 3 indivíduos, a gente consegue observar que o primeiro indivíduo aqui em azul, ele consegue nos demonstrar que um menor número de ciclos já existe a presença desse gene. E aí, como que a gente avalia isso de forma quantitativa? Existem alguns pontos que a gente tem que observar. Primeiro, o threshold, que é um limiar de fluorescência estabelecido aleatoriamente, e ele deve estar dentro da fase exponencial. Então, ele não pode estar aqui nessa fase platô. Ele deve estar nessa fase aqui, nesse comprimento de onda, onde existe um crescimento exponencial da minha amplificação, da minha fluorescência, ok? Se essa fase, né, esse limiar aqui, determinado por essa seta preta, ela estiver em qualquer outro ponto da minha fase exponencial, o meu resultado será o mesmo. Beleza, pessoal? E nós temos também um outro ponto que é determinado e nomeado como ponto CT ou CQ, onde os valores, eles são valores absolutos dos ciclos. Então, a gente observa aqui, ó, esses valores aqui de quantos ciclos foram necessários para essa amostra chegar nessa expressão do gene. Okay? E aí, como que a gente observa isso? Geralmente, a gente faz uma comparação de amostra para amostra. A gente consegue observar aqui que a amostra azul, ela está um ciclo atrás da amostra vermelha. Se ela está um ciclo atrás, pessoal, logo, quando a gente avalia lá no início, né, lá quando a gente extraiu e colocou o nosso cDNA lá na nossa amostra, a gente pode inferir que essa nossa amostra existe uma maior expressão do gene para a cafeína. Por quê? Foi necessário um menor número de ciclos para que essa fluorescência fosse detectada, tá? E a gente sabe também que a cada ciclo, a nossa quantidade de DNA dobra, ok? Então, a gente consegue fazer uma relação aí de porcentagem, né, quantitativa entre as diferentes amostras. Quando a gente avalia, por exemplo, a azul e a vermelha, a gente sabe que a quantidade daquele gene, daquela expressão gênica aumenta de acordo com os ciclos, a gente consegue inferir que o vermelho, né, a amostra vermelha, ela apresenta metade, ou seja, metade daquele percentual de expressão gênica do que ocorre na nossa amostra determinada em azul. Ok, pessoal? Então, aqui nós demonstramos diversas variações do que seria a PCR. Também conseguimos observar a síntese, né, uma síntese histórica
até chegarmos nessas técnicas atuais, que PCR é uma técnica que está sendo amplamente utilizada hoje, né, principalmente para as análises de COVID, porque é uma técnica que diminui esse tempo de resposta. E eu gostaria de agradecer, nós terminamos aqui demonstrando essas diferenças, né, das técnicas, e agradeço a participação de vocês, e agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês sobre as diferentes técnicas. Oi? Nós que agradecemos a Deus pela palestra aí, foram muitas informações, boas informações, coisas que nós não sabíamos, coisas que estávamos relembrando, né? Então, assim, foi muito válido para a gente que está iniciando aí nesse processo da biomolecular, tá aprendendo sobre isso. Agora a gente vai abrir espaço aí para as perguntas, para as dúvidas do pessoal. Quem tiver ainda pode se pronunciar, ligar o microfone ou colocar aí no chat. Fiquem à vontade. Adeus, eu queria agradecer você, excelente sua palestra, assim, você tem uma didática excelente, sabe? E até bom que o Felipe gravou, porque se você me autorizar, eu vou passar para os meus alunos de biologia molecular, sabe? E, assim, para um professor que dá disciplina de biologia molecular, eu me realizei na sua palestra. Eu achei, assim, maravilhoso. Para os nossos alunos que estão ouvindo do laboratório, também excelente. Algumas coisas eles revisaram, tal qual o Felipe falou. E tem bastante coisa nova, né? Porque a gente tem muita técnica nova também. Eu tive ideias também, até vendo a sua palestra, até para as nossas pesquisas do laboratório, que você falou, assim, da cafeína, né? Uhum. E a gente está trabalhando agora com pimenta, então a gente pode até pensar na ideia de trabalhar com PCR em tempo real, com capsaicina, né, que é uma substância, um alcaloide da pimenta, tal qual vocês trabalharam aí com a cafeína, né? Adorei sua palestra, achei muito boa, não tenho dúvidas, assim, só mesmo elogiar a sua palestra, gostei demais. Espero que todos os nossos alunos tenham aproveitado. Bom que fica aí gravado, todo mundo pode assistir novamente, né? Rever, tá? Só tenho mesmo elogios. Bom que você está vendo aí no chat também, né? Todo mundo te elogiando. Gostei muito, até para os meninos aí que vão prestar concurso depois. Sua palestra é excelente em vários sentidos, tá? Gostei demais. A gente agradece. O que precisar de parceria com a gente, tá? A gente está super disponível, tá bom? Muito obrigada aí de ter aceito o nosso convite, muito obrigada por todos os ensinamentos aí passados para os nossos alunos, em especial na parte de molecular, porque a gente não chega a aprofundar muito o marcador, não dá tempo, sabe, na disciplina de biomol, ela é muito corrida, assim, para você trabalhar toda a parte, né, de replicação, tradução, transcrição, a gente não consegue chegar até a parte de marcador, e é uma coisa que a gente trabalha tanto no laboratório, né? Eu te agradeço muito, tá? Fiquei feliz demais de te conhecer, né? E da palestra, sabe, que eu achei ótima, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, Monique, de apresentar. É uma oportunidade até mais para a gente crescer também, né? Crescer junto. Quem tiver alguma pergunta, eu espero estar respondendo. Eu tive que estudar, né, para essa apresentação, porque principalmente a síntese histórica, a gente forma em genética e melhoramento, mas às vezes fica lacunas para trás, né? Lacunas de conhecimento. Isso. E isso é importante, né? A gente cresce junto. Adeus, e eu vou te falar que depois, igual eu terminei meu doutorado em 2013, depois, conforme o tempo vai passando, a gente também tem que se atualizar, sabe? Porque ficam lacunas mesmo. E biologia molecular, cada ano tem uma porção de coisas novas, né? Evolui muito rápido. Né? Então, é muito bom a gente ouvir, né, você falar, e você fala com muito empenho, né, a gente vê que você realmente gosta muito da área, entende, gosta do que trabalha, né? Gosto muito. Tá joia? Muito obrigada, Adela. Gente, vocês têm perguntas? Perguntas, pessoal? Eu tenho. Entenderam tudo? Eu tenho, mas é uma pergunta mais prática, que sempre me bate na cabeça, Adelso. Agora, também no meu trabalho de doutorado, eu sou a doutoranda lá da UENF, Genética e Melhoramento também. E no meu trabalho agora, a gente ficou meio em dúvida, Adelso, sobre trabalhar com eletroforese capilar.
eu vi que é muito caro, né, trabalhar, e aí não, até mesmo por conta da verba um pouco, a gente ficou limitado, né, a trabalhar, mas eu ouço muitos pesquisadores, assim, falando que ela é uma técnica robusta, né, ela é uma análise robusta, uma resposta robusta, mas eu gostaria, assim, de perguntar para você, no seu ponto de vista, o porquê da gente ouvir tanto que é mais robusto quanto uma PCR convencional. Ok. Fernanda, prazer te conhecer. Então, prazer meu. Existe uma explicação do porquê a eletroforese capilar é mais robusta. Bom, a eletroforese em gel, geralmente em gel de acrilamida, que é a técnica em gel mais utilizada, né? Ela consegue separar alelos de até 2 pares de base. Tá? Então, alelos com separação de 2 pares de base, ou seja, 2 nucleotídeos, a gente consegue separar esses alelos. Porém, se a diferença entre esses alelos for de apenas 1 par de base, a gente não consegue separar em gel, principalmente nas nossas cubas de gel, que geralmente tem 15 centímetros, mais ou menos, né? A gente não consegue diferenciar, tá? Se existem 2 alelos, né? Ou seja, a presença de 2 bandas, ou apenas um alelo mesmo, a presença de apenas uma banda. Tá? Já a eletroforese capilar, não. A eletroforese consegue separar a capilar bandas de apenas 1 par de base de diferença. E é por isso que ela é conhecida como mais robusta. Tá? Às vezes, o seu indivíduo ele é heterozigoto, ou seja, possui 2 bandas, mas você, analisando em gel de acrilamida, assume que aquele indivíduo ele é homozigoto. Por quê? Porque você só consegue observar a presença de uma banda. Porque o gel ele não consegue separar essas bandas, tá? Então, por isso que a eletroforese capilar ela é mais robusta. Porém, a gente entende que todo projeto ele deve ser avaliado também o custo, tá? E a eletroforese em gel, ela ainda tem sido amplamente utilizada. Você pode procurar em artigos que ela é feita, utilizada amplamente, tá? Porém, é claro que os artigos eles estão tendendo, né, ao avanço e à utilização da eletroforese capilar. Exatamente. Obrigada. Capilar é tudo de bom, né, Fefe? Quase que eu trabalhei no meu doutorado também, Fefe. É tudo de bom, só que é caro. Na época foi... O que a minha orientadora falou. É muito caro, mas é maravilhoso. Né? Na minha tese, a gente utilizou a eletroforese capilar e para ficar mais barato, olha o que eu fiz. Eu utilizei aquela técnica M13, né, aquela cauda M13 que eu apresentei para vocês, e ainda fiz PCR multiplex para diminuir ainda mais o custo. E as minhas reações ficaram cerca de R$9.000. Sim, a gente orçou mais ou menos isso mesmo. Fica muito caro. Muito caro. Tem umas perguntas aqui do Zé Dias. Você sabe quais as aplicações mais modernas da PCR? Seleção de variantes com base na expressão gênica. E sabe se há como fazer multiplex em RT-PCR? Bom, ô Zé Dias, eu sei que você sabe muita coisa também. Então, essa primeira pergunta, cara, eu não vou saber te falar, tá? Ainda mais nessa técnica aqui de GWS. Agora, se há como fazer multiplex em RT-qPCR, eu nunca fiz, mas nesses estudos para desenvolver essa apresentação, eu pude constatar que existem estudos que desenvolvem multiplex com RT-qPCR, tá? Então, assim, eu não posso falar e afirmar isso porque eu nunca fiz, mas eu encontrei estudos que desenvolvem sim. De nada. Eu tenho uma pergunta. Certo. Você falou sobre a PCR em tempo real. Eu tenho uma dúvida porque sempre quando eu vou fazer tem a questão da curva de Melting. Sim. E eu não sei quando usar, eu não sei se é uma coisa específica ou se eu posso usar sempre, como seria? Então, Felipe, a questão da curva de Melting é porque eu imagino que você está utilizando o Saber Green, né? Como a sua fluorescência, né? Sim, usei. Isso. Então, a curva de Melting a gente tem que fazer nesse processo de dissociação, que é chamado, para determinar se existem presença, por exemplo, de bandas inespecíficas ou não na nossa reação. Tá? Depois,
eu não coloquei aqui na minha apresentação, mas eu posso te encaminhar algum arquivo que fala sobre a curva de Melt e até mesmo te explicar depois, tá? Eu te mando por um WhatsApp, porque eu preciso de uma demonstração aqui para fazer os cálculos para você. Mas, sim. Mas por utilizar o CyberGreen, você precisa realmente fazer essa curva de Melt, tá? Se você usasse a TACMan, que é uma outra fluorescência, aí você não teria, talvez, que fazer esse procedimento, tá? Porque existem diferenças. O CyberGreen, ela consegue se associar no seu DNA, e ela associa entre as suas bases nitrogenadas, tá? E por associar nas bases nitrogenadas, ela pode pegar até mesmo outros fragmentos, tidos como bandas inespecíficas, quando a gente analisa no nosso gel. Já a TACMan, ela possui um outro procedimento, é uma sonda que ela consegue amplificar realmente a sua região de interesse, porque ela é feita e realizada de acordo com a sua região de interesse. Então, geralmente não tem essa dificuldade nessa análise. Alguma outra Entendi, pergunta? obrigado. Alguma outra pergunta? Mais alguém, gente? Aproveitar com um aulão desses. Não? Entenderam tudo, Delcio. Foi muito bem explicado, né? Você tem uma didática excelente. Você falou Obrigado. que é técnico, né, Delcio? Oi? Você é técnico, você disse? Não, eu acabei de terminar o meu doutorado, né? Aham. E agora, possivelmente, eu vou ser de apoio técnico aqui no nosso laboratório. Entendi. Fazer concurso de professor, Delcio, você tem uma didática muito boa. Ultimamente não tem abrido concurso, né, Monique? A gente até quer tentar. Tem que né, esperar aí um tempinho, Agora tá difícil mesmo, né? Mas você vai dando uma olhada aí, dá uma olhada em pós-doc também. Sim, com certeza. Isso aí a gente Né? já tem procurado. Não, daqui a pouquinho dá certo, você vai ver. A Delcia, então, a gente agradece, né? Felipe, você quer falar um pouquinho com a Delcia? Então, gente, a gente vai colocar a lista de presença, por favor, para a gente poder assinar, né? E para registrar aí que todo mundo participou. E a gente também, vamos tirar um print aí para a gente estar postando, todo mundo ver. Isso, né? Ter nossa fotinha registrada com a